A morte não me assusta mais. Agora compreendo. Ela é apenas a passagem para uma outra realidade. Foi isso que entendeu o físico e cientista Vladimir Grigorievich, após uma experiência fora do corpo durante um episódio de morte clínica. Ele relatou tudo o que vivenciou com precisão científica, sendo o primeiro pesquisador da área exata a estudar, por vivência direta, o que ocorre após a morte. Seus relatos foram publicados por uma revista acadêmica da Universidade Técnica de São Petersburgo e, posteriormente, apresentados em um congresso científico. Efremov, como era conhecido, era respeitadíssimo entre os especialistas em inteligência artificial e sistemas de armamentos. Atuou no setor de design de propulsão e participou do desenvolvimento de modernos mísseis. Antes da experiência de quase morte, ele se declarava ateu convicto. Para ele, qualquer ideia de vida após a morte não passava de superstição. Na época, eu não refletia sobre o fim da vida. Estava atolado de tarefas. Era como se fossem necessárias 10 vidas para concluir tudo, relatou ele. Mas um dia, tudo mudou. Ele parou de respirar, o corpo ficou imóvel, os pulmões chiavam e o cérebro começou a falhar. Naquele instante pensou, esse é o fim. No entanto, algo inesperado aconteceu. A consciência dele não se apagou. Pelo contrário, surgiu uma leveza imensa. Nenhuma dor, nenhuma pressão, apenas bem-estar. Sentia-se como uma criança flutuando, sem corpo físico, mas com todas as sensações e lembranças intactas. Logo, percebeu-se atravessando um túnel gigantesco, como se estivesse voando em alta velocidade. Era uma sensação conhecida, semelhante ao que já havia sonhado antes. Tentou mentalmente controlar a direção e a velocidade do voo. Sem medo, apenas êxtase. Esse mundo existe, eu existo, e meus pensamentos têm poder de causar efeitos, disse ele. Sua consciência funcionava de forma ampliada, sem a limitação do tempo. Viu um mundo dobrado sobre si mesmo, com luzes projetando sombras em estruturas que pareciam tridimensionais, mas sem relevo fixo. Tentou identificar o que era cima ou baixo e lembrou-se das paisagens sobre as quais passava, como se sua mente fosse um arquivo infinito de imagens. Conseguiu até visualizar lugares onde já havia estado. Um pensamento maluco surgiu: teletransporte. De volta ao relato, ele viu mentalmente uma antiga televisão quebrada de seu apartamento. Visualizou cada parte, entendeu o defeito e, ao retornar ao corpo, substituiu o transistor exato, T30, e o aparelho voltou a funcionar. Em outra ocasião, visualizou mentalmente um projeto militar que sua equipe tentava resolver há 2 anos. Ali, naquele estado, compreendeu a estrutura e encontrou intuitivamente a solução. Ao voltar, escreveu o algoritmo e o problema foi resolvido. Com o tempo, Efremov compreendeu que não era uma presença solitária naquele outro plano. Começou a interagir com algo invisível, porém muito amoroso e sábio. Quando uma dúvida surgia, a resposta vinha instantaneamente, superando o conhecimento que possuía em vida. Era como se fosse guiado por uma inteligência ilimitada e onisciente. Ele entendeu. Aquilo era Deus. Um ser que não impunha medo, mas revelava fenômenos, verdades e relações de causa e efeito de forma intensa e compreensível. Mas, de repente, algo o puxava de volta. Sentiu-se como uma criança que não queria largar a horta. Retornar era doloroso. Tudo estava brilhante, mas não era mais permitido ficar. Nos seus trabalhos acadêmicos, tentou explicar o pós-vida com termos matemáticos e físicos. Mas neste artigo, ele preferiu deixar fórmulas de lado. Comparou aquele mundo com um plano onde os eventos não acontecem em sequência, mas simultaneamente. Lá, tudo se apresenta em blocos de informação, cada qual definindo posição, características e essência. Todos os elementos estão contidos em uma estrutura global de dados, onde tudo segue a diretriz principal: Deus. A consciência humana, nesse plano, possui liberdade.
A alma do ser pode influenciar realidades acessíveis a ela, moldando estruturas com o pensamento. No mundo material, as leis são fixas. Lá, são maleáveis ou quase ausentes. Efremov entendeu que o pós-vida é como uma simulação computacional avançadíssima. A alma vê o que deseja ver. Por isso, cada experiência é única. Os justos veem paraísos, os perturbados veem tormentos. Sua experiência, porém, teve consequências práticas. Ele voltou com ideias e soluções para problemas da vida real e concluiu: o pensamento humano tem o poder de causar mudanças, mas poucos sabem como usar isso sem se ferir ou ferir os outros. Por isso, devemos seguir as religiões e os textos sagrados. São guias de segurança dados pelo Criador, afirmou. Outro que compartilhou experiências do outro mundo foi Edgar Cayce, o famoso místico americano. Ele tinha a habilidade de desligar a mente consciente e acessar planos espirituais enquanto dormia, ajudando inúmeras pessoas com conselhos. Seu filho, Hugh Lynn Cayce, reuniu relatos de pessoas que receberam mensagens surpreendentes durante sessões com Edgar. Um dos casos mais tocantes foi de um homem que sofreu um choque elétrico e entrou em estado clínico grave. Durante o incidente, ele se viu em casa, observando a esposa conversar com um vizinho. Estava presente, mas invisível. Logo depois, ela recebeu uma ligação do hospital sobre o acidente. Quando se preparava para sair, ele tentou acompanhá-la, sem sucesso. Sentia-se presente, mas intocável. No hospital, de repente, foi sugado de volta para o corpo e sentiu a dor do choque. Contou tudo à esposa, que não acreditou. Desabafou com Hugh Lynn, que lhe explicou que essas experiências são reais e espirituais. Cayce ensinava que a alma se desprende do corpo durante o sono e que esse estado é um vislumbre do pós-vida. Disse que quando estamos fora do corpo, o físico não consegue perceber o que ocorre, por causa da diferença de vibração entre matéria e espírito. Comparava com hélices de avião. Quando paradas, são visíveis. Quando giram, tornam-se invisíveis. Assim também são os planos espirituais, reais, mas invisíveis aos olhos humanos. Edgar afirmava que o mundo ao nosso redor é repleto de estruturas energéticas que não vemos, mas que existem. Só porque não percebemos algo, não significa que seja irreal. A morte, para Cayce, é apenas o começo de um renascimento. Quando o corpo se apaga, a alma desperta para um novo plano. Em uma de suas próprias experiências, viu-se como um ponto de luz em meio à escuridão. Sentia-se só, até ver um feixe branco surgir. Moveu-se até ele e se encontrou em um salão sem paredes, o que chamou de arquivo de informações. Ali, acessava dados sobre as pessoas que o procuravam em vida. Curiosamente, ao acordar, não se lembrava de nada disso. Quando questionado pelo filho sobre isso, respondeu: se eu soubesse conscientemente que minha alma saía do corpo, minha mente entraria em colapso. É uma proteção. Edgar Cayce também relatou contatos com espíritos de familiares. Em uma das sessões, transmitiu uma mensagem: mamãe, tio e vovô estamos juntos. Estamos esperando por vocês. O vovô construiu uma bela casa aqui. O médium acreditava que se tratava do espírito de Hugh Evans, irmão de sua esposa Gertrude, falecido anos antes por tuberculose. Evans, em vida, amava beisebol e sonhava em construir uma casa onde a família pudesse se reunir. No plano espiritual, tudo isso parecia ter se concretizado. Essa experiência reforçou uma convicção: os que partiram continuam ao nosso lado, ainda que em uma realidade mais sutil. Estão vivos em outra frequência de existência, concluiu Edgar Cayce. As experiências relatadas por Vladimir Grigorievich e Edgar Cayce nos mostram algo que vai muito além da especulação. A vida não termina com a morte. O que chamamos de fim pode, na verdade, ser o despertar para uma realidade maior, onde a consciência continua, o amor se manifesta de forma pura.
e tudo aquilo que parecia misterioso começa a fazer sentido. As vivências desses homens nos lembram que somos muito mais do que carne e ossos. Somos energia, memória, propósito e espírito em constante transformação. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você acredita na vida após a morte? Sua opinião pode ajudar a abrir os olhos de outras pessoas que ainda vivem com medo do desconhecido. A verdadeira morte não é quando o coração para, mas quando a alma esquece de quem ela é.